Seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Aqui temos água da vida, da fonte do nosso Senhor. Mais que uma igreja, minha família. Olá, seja bem-vindo, é uma alegria ter você aqui. Ao chegar, que Deus o abençoe e te acompanhe ao você sair. Olá, irmãos ouvintes da Rádio JC Guaçucê, nosso boa tarde a todos vocês. Hoje, 6 de fevereiro de 2021, em Guaçucê são 14 horas. Gostaria de agradecer primeiramente a Deus por poder olhar todos os dias para o céu e saber que mesmo diante de tantos problemas e dificuldades, existe um Pai protetor que nos permite sorrir, né, meus irmãos? E a você que está sempre em sintonia na Rádio JC Guaçucê. A partir de agora você fica conosco em mais um programa Conhecendo a Igreja. Eu sou a Márcia Cândido, espero que você esteja gostando. Nós estamos adorando a sua companhia. Hoje no nosso programa falaremos sobre o primeiro mandamento com uma introdução aos mandamentos da lei de Deus. E para você não perder nada, continue em sintonia conosco. No final do programa, teremos o sorteio de um belíssimo quadro de São José. E para você participar, é só ligar no nosso número 088-981-351790. Diga seu nome, a cidade, peça uma música, ofereça para alguém especial. E você estará concorrendo a um belíssimo quadro de São José. Bem, meus irmãos, iniciemos o nosso programa invocando a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Escutaremos agora o nosso amigo José Rodrigues nos ensinando mais sobre os mandamentos da lei de Deus. Continue conosco. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. Hoje vamos falar sobre os mandamentos, o primeiro mandamento e apresentar um resumo dos mandamentos, o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica, o que nos diz a Santa Doutrina sobre
os mandamentos. Então, hoje nós iremos conversar sobre o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Como base para este programa de hoje, teremos a Sagrada Escritura, o Catecismo da Igreja Católica e um texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas. Então, o que nos diz a Sagrada Escritura? Como nos apresenta os mandamentos? Então, vamos ler Deuteronômio, capítulo 5, tem como título Os 10 Mandamentos. Eu não vou fazer a leitura completa porque é um texto muito longo, mas eu vou ler os mandamentos que ele apresenta, né? Então, o capítulo 5 começa: Moisés convocou todo Israel e lhes disse: Ouve, Israel, as leis e os decretos que hoje vou proclamar a vossos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-los. Então, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti ídolos, nem figuras alguma, do que existe em cima nos céus, nem do que há embaixo na terra, nem do que existe nas águas debaixo da terra. Guarda o sábado, santificando-o, como te ordenou o Senhor. Não pronunciarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixará impune quem pronunciar o seu nome em vão. Não cometerás homicídio. Honra teu pai e tua mãe. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não cobiçarás a mulher do próximo, nem a casa do próximo, nem o escravo do próximo. Então vai do capítulo 5 até o versículo do 1 ao 22. Né? Então aqui Moisés apresenta à Assembleia do povo de Deus de Israel os 10 mandamentos. E lá em Mateus, no capítulo 19, nos versos 16 e seguintes, do 16 até o 26, é a parábola do jovem rico. Jesus fala para ele, né, quando ele pergunta, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus vai e responde para ele, o jovem rico: Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. E o jovem rico lhe disse: Já observo tudo isso. Que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E Jesus prossegue o seu ensinamento. Então está aqui essas duas passagens bíblicas para a gente ter o fundamento bíblico para falar sobre os mandamentos, né? E o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica? No seu parágrafo 2083, ele vai nos dizer o seguinte, vai nos introduzir ao primeiro mandamento, né? Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com estas palavras: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Mateus 22, verso 37. Estas palavras são um eco imediato do apelo solene: Escuta, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único. Deuteronômio 6, versos de 4 a 5.
Deus amou primeiro. O amor do Deus único é lembrado na primeira das 10 palavras. Em seguida, os mandamentos explicam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a seu Deus. Então aí a introdução, apenas este primeiro parágrafo, porque a explicação no catecismo ele vai detalhadamente até o parágrafo do 2141, isso só do primeiro mandamento, né? E o tempo do programa não dá para a gente explicar todos esses parágrafos ou conversar sobre eles. Então vamos ao texto, né? O que nos diz o texto do professor Felipe Aquino sobre os mandamentos, né? Lembrando que não é apenas um único texto, mas são alguns textos, para ser bem exato, são 3 textos que ele apresenta no seu site falando sobre os mandamentos. Então ele inicia com uma pergunta: a igreja alterou os 10 mandamentos? Alguns protestantes afirmam que a igreja alterou o decálogo, os 10 mandamentos que Deus deu a Moisés e que Cristo os tornou perenes e necessários para a salvação. Jesus disse ao jovem rico: se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos, citando em seguida os preceitos que se referem ao amor do próximo. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Finalmente, Jesus resume estes mandamentos de maneira positiva: amarás teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, versos de 16 a 19. É preciso ressaltar que a igreja nunca alterou a numeração dos mandamentos, uma vez que essa numeração nunca existiu. Já os capítulos e versículos da Bíblia foram elaborados e enumerados pela Igreja Católica. A própria Bíblia mostra que não se preocupa com a ordem numérica dos mandamentos. Êxodo 20, de 1 a 7, e verso 17, e Deuteronômio 5, de 6 a 21. A tradição judaica antiga revela que a divisão dos mandamentos variava. A igreja apenas segue a divisão feita por Santo Agostinho, de maneira catequética, para facilitar o seu entendimento. A antiga lei é o primeiro estágio da lei revelada. Suas prescrições morais se acham resumidas nos 10 mandamentos. Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1980. Então, o primeiro mandamento. Vamos agora ao primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, como eu posso amar a Deus sobre todas as coisas? O que é amar a Deus sobre todas as coisas? São algumas perguntas que a gente vai tentar responder à medida que a gente vai lendo o texto e colocando as nossas reflexões. Então, Jesus tornou perene os 10 mandamentos como lei moral. Quando o jovem lhe perguntou o que era necessário para fazer para ganhar o céu, ele disse: se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Então, o primeiro mandamento se refere a Deus. Lembrando que dos 10 mandamentos, os 3 primeiros regem o nosso relacionamento para com Deus, né? Então, o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Mateus 22, 37. Estas palavras seguem as do Antigo Testamento: escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único. O primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade.
pois quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, fiel, perfeitamente justo. Então devemos necessariamente aceitar suas palavras e ter nele uma fé e uma confiança plenas. Nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus. São Paulo fala da obediência da fé. O justo viverá pela fé. Romanos 1, verso 17. Como da nossa primeira obrigação, ele vê no desconhecimento de Deus o princípio e a explicação de todos os desvios morais. De fato, os males deste mundo têm a sua causa mais profunda numa vida sem Deus, como hoje acontece. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, disse que o homem hoje vive como se Deus não existisse. E Bento XVI disse há pouco que Deus foi expulso do mundo. Nessas palavras do Santo Padre, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que o homem hoje vive como se Deus não existisse, é o que nós chamamos de apostasia. Ou seja, o homem apostatou da fé em Deus. É o que nós dizemos do ateísmo prático. O que é o ateísmo prático? É você dizer que você crê em Deus, mas não aceita, vive como se ele não existisse, como diz São João Paulo II. Isso é o ateísmo prático, que é o que nós vemos hoje muito presente na Igreja Católica. Como ser feliz sem o auxílio e proteção de Deus? Expulsamos Deus das famílias, das escolas, das universidades, dos clubes, do comércio, das fábricas, das praças, das ruas, e queremos ser abençoados por Ele? É uma grande incoerência. Ninguém é feliz de verdade se não vive segundo as santas leis de Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, grita o salmista. Então, aqui nesse segundo parágrafo, nós vemos de como essa dicotomia é presente em nossas vidas. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas viramos as costas para obedecer os seus mandamentos, a sã doutrina da nossa igreja. Hoje vemos o esvaziamento muito grande da doutrina da Igreja Católica, por desconhecimento e por falta de fé. Hoje precisa ser pregado, falado o óbvio, falar a doutrina, mas poucos são os pastores que têm a coragem de falar a doutrina da igreja hoje, nos seus sermões, nas suas reflexões. Então vamos continuar no que o texto nos diz. Deus deve ser amado e adorado sobre todas as coisas, porque é o fundamento de todo o universo. Tudo o que existe fora do nada foi criado por Ele, com amor, sabedoria e poder. Ele criou todas as coisas a partir do nada. Deus é eterno, incriado, não teve princípio e não terá fim. Deus é onisciente, sabe tudo, nada lhe é oculto. É onipotente, pode tudo, nada lhe é impossível. É onipresente, está presente em todo lugar. É amor, é Pai, é perfeitíssimo. Nele não há sombra de erro. Ele não pode se enganar e não pode enganar a ninguém. Deus tem uma glória infinita, uma majestade suprema, a quem todas as criaturas devem reconhecer e se curvar. Por isso que a Sagrada Escritura, Moisés, quando vai apresentar o Decálogo, vem dizer que devemos prestar esse culto a Deus, o culto de latria, de adoração, somente a Deus.
Hoje o discurso que ouvimos é sobre os direitos do homem, mas muitos se esquecem dos direitos de Deus. Esse direito é que prescreve o primeiro mandamento. Ele condena o politeísmo e as formas de idolatria. Amar a Deus é crer e esperar somente nele, e amá-lo acima de tudo. Adorar a Deus, orar a Ele, oferecer-lhe o culto que lhe é devido, cumprir as promessas, obedecer a seus mandamentos. Crer em Deus é obedecer às leis que Ele nos ensina através da Igreja Católica, que Cristo deixou na terra para salvar o mundo. Ele disse aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Lucas 10, verso 16. Então, aqui vem falar da majestade, da honra e da glória que devemos dar a Deus, da obediência a seus mandamentos. Então, quando eu digo que eu amo a Deus, mas eu não obedeço os seus mandamentos, a Sagrada Escritura, na carta de São Tiago, vem dizer que eu sou mentiroso. Então, se eu digo que eu amo a Deus, que eu creio em Deus, mas eu não me esforço em ser fiel aos seus ensinamentos, a guardar as suas palavras, a obedecer os seus mandamentos, eu sou mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, não é a minha opinião, é a Sagrada Escritura, na carta de São Tiago. Então, é isso que nos ensina a doutrina, amar a Deus sobre todas as coisas. E na doutrina da Igreja Católica não há espaço para achismo, eu acho isso, não. Ou eu penso isso, não. Eu não posso aqui neste programa dizer eu penso isso. Aqui eu tenho que dizer o que a Igreja fala, o que a Igreja nos ensina no Catecismo da Igreja Católica, na sua doutrina, nos ensinamentos dos primeiros padres, chamado de patrística, que é riquíssimo e belíssimo esse ensinamento em que a tradição católica nos ensina, a sagrada tradição, o sagrado magistério. Então, os ensinamentos dos primeiros padres, daqueles que enfrentaram as heresias, que combateram, como Santo Atanásio, como Santo Agostinho e tantos outros, São Tomás de Aquino, o bispo de Esmirna, e tantos que enfrentaram as dificuldades, que derramaram o seu sangue, pregando a doutrina e os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, negar essa tradição, negar o sagrado magistério, é um esvaziamento da doutrina. E eu não posso, e nós não podemos, como católicos, fazer isso de maneira nenhuma, porque é um esvaziamento da fé, é a apostasia. É, acima de tudo, uma heresia. São faltas graves contra o amor a Deus, contra o primeiro mandamento. A superstição, o ateísmo, a magia, o espiritismo, a idolatria, a simonia, que é o comércio de funções sagradas, a blasfêmia contra Deus e os santos, tentar a Deus, recurso a Satanás e aos demônios para descumprir o futuro, consulta os horóscopos, necromantes, consulta aos mortos, cartomantes, consulta a cartas, quiromancia, leitura da mão, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão e recurso a médios. Então aqui nós vemos um conjunto de tudo que o cristão, de tudo que o católico deve rejeitar.
deve lutar com todas as suas forças para viver e adorar somente a Deus. Viver esse primeiro mandamento de amar a Deus. Eu jamais posso dizer que quem vive na Umbanda é a mesma coisa da Igreja Católica. Não, meus irmãos. Está aqui muito bem claro, é contra o primeiro mandamento, contra o amor a Deus, contra o primeiro mandamento. É falta grave, é gravíssimo, né? Inclusive, comungar dessas superstições todas e ir para a missa e comungar é sacrilégio, em pecado mortal. Você vai em pecado mortal comungar a Cristo. E São Paulo vem dizer que nós não podemos comungar das duas situações, nem adorar, nem comungar do que é próprio do demônio, nem comungar do corpo de Cristo. Você está acompanhando a programação da Rádio JC Guaçucê. Nosso alô especial nesta tarde de sábado vai para as comunidades São Romão, Igarói, Palestina, Pereiro dos Pedros, Baixas, Jurema, Icó, Oroz, e para os nossos ouvintes Claudenise em Guaçucê, Maria Dina na Fazenda Logradouro, Maria das Neves em São Paulo, Francisco Vito em Tejuçuoca, Ceará, Leomar Lopes em Acopiara, Antônia Leandro em Guaçucê, Terço dos Homens de Governador Arché, no Maranhão, Grupo do Apostolado da Oração de Guaçucê, e para minha amiga Ângela, lá na Rua da Quadra. E também para os aniversariantes da semana, Matilde Lopes, Genilda Borges Oliveira, Heloísa Cândido Costa, Antônio Leite, Gisele Lopes, Marta Rodrigues, Terço dos Homens de Açaí, Terço dos Homens de Pajuçara, Terço dos Homens de Rodonópolis. Que este ano novo que se inicia para cada um de vocês, cheio de paz, cheio de alegria, com a presença de Deus na vida de cada um de vocês. Parabéns e um feliz aniversário. Escutaremos os mandamentos com o Padre Zezinho. Se você quer aprender mais, continue conosco. A gente volta já já. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu os herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. Amarás o Senhor teu Deus com todas as forças do teu querer, com todas as veras do teu saber, com todas as fibras do teu sentir. Se desejas viver, amarás o Senhor teu Deus e nunca dirás seu nome em vão, e não jurarás por qualquer razão, e não brincarás com o nome de Deus. Se pretende ser bom, os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu os herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. amarás o Senhor teu Deus e reservarás um dia especial no qual tu farás a grande oração ao lado de outros que são teus irmãos. Falarás com teu pai. Amarás o Senhor teu Deus com toda a ternura do teu coração, com toda a fineza da educação. Conserva o respeito que tens por teus pais, se pretendes ter paz. Os mandamentos que ao todo são 10, são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu os herdou de Moisés, e hoje são normas do povo cristão,
Amarás o Senhor teu Deus e não matarás, nem devastarás, guardando respeito por qualquer ser, que a vida é um dom para se proteger. Se não queres morrer, amarás o Senhor teu Deus, buscando a certeza da salvação. Respeita o direito dos teus irmãos, guardando a pureza no teu coração, sem cair na paixão. Os mandamentos que ao todo são 10 são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu herdou de Moisés e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. amarás o Senhor teu Deus e não tocarás no que não é teu, e não pisarás nos pobres de Deus, e não furtarás e nem esbanjarás, e ladrão não serás. Amarás o Senhor teu Deus e sempre dirás aquilo que é, e não mentirás, mantendo de pé a grande verdade do teu próprio eu. Se acreditas em Deus, os mandamentos que ao todo são 10 são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu herdou de Moisés e hoje são normas do povo cristão, e hoje são normas do povo cristão. Amarás o Senhor teu Deus, não cobiçarás quem se comprometeu com qualquer dos irmãos, ou mesmo com Deus, e não tentarás possuir este alguém que direito não tens. amarás o Senhor teu Deus, não cobiçarás os bens de um irmão, não invejarás no teu coração aquilo que o outro ganhou com suor. Tu também tens valor. Os mandamentos que ao todo são 10 são o caminho da libertação, são o caminho da libertação. O povo hebreu herdou de Moisés e hoje são normas do povo cristão, 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 e hoje são normas do Amigo aposentado e pensionista, a Maninho Promotora, aqui é rápida e segura. Informa, estamos aniversariando e nestes 15 anos daremos o presente, aliás, vários. Para quem fizer seu empréstimo conosco, estará concorrendo a 15 fogões de 4 bocas. Na Maninho Promotora, você tira suas dúvidas, faz seus empréstimos e consulta seu crédito, tudo via WhatsApp, sem sair de casa. E também temos uma equipe de vendedores credenciados e competentes. Portamos, refinanciamos e emprestamos com a menor taxa do mercado. Estamos localizados na rua José Ribeiro Monte 246, de frente ao SAAI. Fone WhatsApp 993325151. Ponte dos Amigos, opção certa para você se reunir com sua família e amigos nos finais de semana. Sexta e sábado estamos abertos somente no jantar e aos domingos aberto o dia todo servindo almoço. No Ponte dos Amigos você encontra carnes assada, boi, porco, carneiro, linguiça e frangos. Entregamos a domicílio e faça seu pedido pelo telefone 88988047537 ou 88996426641. Organização Átila e Maíra.
Continuemos com o texto. Então nós estávamos falando da superstição, do ateísmo, a magia, o espiritismo, a idolatria, a simonia, a blasfêmia contra Deus e os santos, tentar a Deus, recurso a Satanás e aos demônios para descobrir o futuro, consulta a horóscopo, necromantes, cartomantes, quiromancia, interpretação de presságios e de sorte, os fenômenos de visão e o recurso a médios, ou seja, e a centros espíritas e a centros de umbanda e a essas pessoas que consultam os mortos. Isso tudo é um pecado grave contra o primeiro mandamento, porque tudo isso esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história e finalmente sobre os homens, ao mesmo tempo que há um desejo de obter para si os poderes ocultos. É o que a serpente usou como artifício para seduzir Eva. Não comer desse fruto é porque ele sabe que vocês serão como deuses, conhecedor do bem e do mal. Então essa ainda é a artimanha de Satanás para nós cristãos. Ele vem nos oferecer esse mesmo pensamento, né? Ser como deuses. É o chamado ocultismo, que está citado em Levíticos, capítulo 19, verso 31, no capítulo 20, versos 6, 9 e 27, Deuteronômio 3, 19, 18, de 9 a 14, 1 Crônicas, de 10, 12 a 13. Tais práticas deixam a pessoa predisposta, aberta para a ação do demônio sobre ela. Então também a feitiçaria, com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos, colocando-os a serviço para obter sobre o próximo um poder sobrenatural, mesmo que seja para proporcionar-lhe saúde. Tudo isso é contra a religião, afirma o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 2110 a 2117. Então, a superstição é o desvio do sentimento religioso, é acreditar, por exemplo, em sorte dada por uma ferradura colocada na porta, sal grosso para espantar maus espíritos, bater na madeira para isolar o mal, etc. A ação de tentar a Deus consiste em pôr à prova em palavras ou em atos sua bondade e sua onipotência. A Igreja ensina que Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência em relação ao futuro e em abandonar toda curiosidade doentia a este respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. A providência divina não exclui a necessidade dos cuidados humanos contra os perigos, roubos, acidentes, saúde, segurança, etc. O primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência a vigilância nossa fé e rejeitar tudo que é contrária a ela. Então, nós devemos hoje mais do que nunca, amados irmãos e ouvintes, vigiar, guardar com prudência e rejeitar tudo o que é contrário à nossa fé. A Virgem Maria, quando o anjo anunciou que ela seria mãe do Senhor, ela confiou na providência divina, mesmo correndo o risco de ser apedrejada, de ser rejeitada e morta por apedrejamento, como prescrevia a lei judaica. Mas ela confiou e se entregou na providência e nas mãos de Deus e se pôs a serviço, foi servir sua prima Isabel. Então,
há diversidades, há diversas maneiras de pecar contra a fé. A dúvida voluntária sobre a fé, recusando ter como verdadeiro o que é Deus, o que Deus revelou e que a igreja propõe para crer. A incredulidade não dá crédito para a verdade. A heresia é o grave pecado do batizado, de negar qualquer verdade que a igreja ensina, ou a dúvida pertinaz a respeito dessa verdade. A apostasia é o repúdio total da fé cristã. O cisma é a recusa de sujeição ao sumo pontífice. A tibieza é a negligência em responder ao amor de Deus, vivendo uma vida santa. A preguiça espiritual impede uma vida de oração, trabalho para Deus e para os irmãos. Então, aqui neste parágrafo, nós vemos o que mais ofende o primeiro mandamento, né? A heresia, a incredulidade, a apostasia, o cisma, ou seja, eu não aceito o sumo pontífice, o Papa. Então, o que é heresia? Não, eu escolho o que eu acredito na fé católica. Nisso eu não acredito. Por exemplo, no sexto mandamento que nós vamos ver mais para frente, eu não acredito. Então eu estou escolhendo, estou cometendo uma heresia, né? O arianismo foi uma heresia que não aceitava que Jesus Cristo era Deus, que existia duas pessoas, Jesus Cristo em separado, né? Então isso é heresia. Eu escolho o que vou acreditar. A tibieza é a frieza, ou seja, eu digo que acredito, mas vivo como se não acreditasse. Vivo uma vida mais ou menos. Não, eu sou católico, eu vou à igreja quando dá certo, quando eu posso. Então, são essas coisas que tentam e que atentam violentamente contra o primeiro mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu coloco outras coisas no lugar de Deus, outras pessoas, né, e por aí vai. É justo oferecer a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão. Por devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus este ou aquele ato, promessa, oração, esmola, jejum, peregrinação, etc. E deve cumprir sua promessa em respeito à majestade de Deus. Eu me lembro aqui de um caso na Bíblia, né, quando vão de Galaade, quando eles expulsam, e aí ele vai viver fora da vida com seus irmãos, porque ele era um filho do adultério. E aí depois, quando os irmãos se veem em perigo e vão atrás dele, e aí ele faz um voto para Deus, que se Deus der a vitória sobre aquele povo inimigo que atacava, ele ofereceria a primeira pessoa que saísse ao seu encontro para lhe cumprimentar quando ele chegasse com a vitória. E aí quem saiu foi a filha dele. E ele, com grande dor, vai dizer à sua filha que tinha feito esse voto para Deus, se Deus desse a vitória. Uma história belíssima, muito, que a gente vê a fé daquela pessoa, daquela filha, que mesmo sabendo que ia ser sacrificada a Deus, ela vai e diz: faça o que o Senhor prometeu a Deus. O primeiro mandamento visa também os pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. A presunção é a pessoa achar que já está salva sem o auxílio da graça de Deus e da luta contra o pecado.
Então nós vemos aqui dois grandes perigos. O desespero, que faz com que eu duvide da misericórdia de Deus para a salvação da minha alma, e a presunção. Eu acho que se eu vou às missas todo domingo, se eu comungo, se eu confesso, então eu já estou salvo. Então, se eu estou cumprindo esses preceitos, eu estou salvo. E aí eu esqueço da luta contra o pecado, que é cotidiano. É a todo instante que eu tenho que vigiar e orar para não cair em pecado. E a presunção já é um pecado, porque eu estou achando que já estou salvo. Me esqueço da graça de Deus e acho que pelos meus méritos eu já estou salvo. Também os pecados contra o primeiro mandamento. A ação de tentar a Deus em palavras ou em atos, o sacrilégio e a simonia. A ação de tentar a Deus consiste em pôr Deus à prova, em palavras ou em atos, de sua bondade e onipotência. Foi assim que Satanás quis tentar que Jesus se atirasse do alto do templo e obrigasse Deus, desse modo, a agir. Jesus opõe-lhe a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio 6,16. O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos e as outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um pecado grave, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia. Então, quando eu estou em pecado grave e eu vou comungar, eu cometo esse sacrilégio. Se eu pratico a adivinhação, a cartomancia, quiromancia, se eu frequento o espiritismo, se eu tenho frequento o terreiro de umbanda, de candomblé, se eu tenho um terreiro, se eu rezo com essas imagens de entidades satânicas, então eu vou comungar, eu cometo um sacrilégio. Então o sacerdote, ele tem por obrigação de reconhecer essa ação e chamar a atenção da ovelha do seu rebanho, confiada ao seu pastoreio, para que ele reconheça o seu pecado e peça perdão através do sacramento da confissão. E aí sim, reconciliado com Deus, não uma confissão da boca para fora, mas com um arrependimento sincero. Porque se você vai para a confissão sem se arrepender, você comete um sacrilégio contra este sacramento. Então eu me arrependo desse pecado, de frequentar essas coisas que atentam contra o primeiro mandamento, de amar a Deus sobre todas as coisas. E aí sim, eu vou de alma limpa receber a meu Jesus na Eucaristia. Então a simonia é a compra ou a venda de realidades espirituais. De graça recebestes, dai de graça. De graça recebeste, de graça deveis dar. Mateus 10:8. Ou seja, eu prometo uma cura, como nesse centro humano, mas você tem que me pagar. Então, como é que cura é essa? Já sabemos que não vem de Deus, não é um ensinamento da igreja, não é um ensinamento dos apóstolos, não é um ensinamento de Jesus Cristo. Então, está indo contra o primeiro mandamento. O ateísmo abrange fenômenos muito diversos. O materialismo prático, de quem limita suas necessidades e suas ambições ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu, que considera que o homem é seu próprio fim e o único artífice e dono de sua própria história. Diz o nosso catecismo, outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem pela via econômica e social, rejeitando a religião como algo alienante. Catecismo, no seu parágrafo 2123 a 2126. Então,
o que seria esperar essa libertação do homem pela via econômica e social? É o que defende a teologia da libertação. A teologia da libertação defende que o homem, como sujeito, como luta por classes, né, ou luta de classes, sem Deus vai construir o paraíso na terra, como Karl Marx queria. Então, isso é a teologia da libertação. Eu excluo Deus e quero construir um paraíso, uma libertação do homem pela via econômico-social. Desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens como a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins. O Concílio de Nicéia, em 787, justificou contra os iconoclastas o culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, os anjos e de todos os santos. Deus não proíbe as imagens, mas sim as imagens de ídolos, e isto a Igreja Católica nunca fez. Então, em se tratando das imagens, do culto às imagens, né, que como muitos protestantes dizem que nós cometemos idolatria, então está aqui no Concílio de Nicéia, que nós vamos ver que isso não é verdade. A igreja nunca adorou imagem, a Igreja Católica. Mas temos imagens sim, imagens de santos que nos lembra uma vida pura, dedicada a Deus, numa luta contra o pecado, numa vida de santidade. E isso agrada a Deus. E aí se torna referência para nós cristãos católicos. Então, a questão se resolve sem grande dificuldade, desde que se leve em conta a distinção entre amor afetivo e amor apreciativo ou efetivo. O amor afetivo é a atração que experimentamos frente a determinada pessoa pelo ato de a estarmos percebendo mediante os sentidos, os olhos e os ouvidos. Somos então impressionados de maneira sensível. Em consequência, a nossa natureza corpórea vibra espontaneamente, o que se manifesta mediante sorriso, estremecimento, lágrimas, pranto, rubor, palidez, etc. Tais reações podem escapar ao controle da vontade, embora muito abalem o indivíduo. São, por vezes, algo de infra-humano. Não são motivadas pela dignidade da pessoa ou do objeto que impressiona. Pode mesmo acontecer que a pessoa pouco digna provoque grande comoção sensível. Então é natural que as pessoas com quem mais infinitamente convivemos, como genitores, familiares e amigos, ou seja, pais, mães, o pai e a mãe, os avós, os tios, despertem em nossa sensibilidade mais vivas reações ou emoções. Tais emoções podem ser moralmente boas e sadias, desde que a tenham motivo reto. Assim, a emoção que experimentamos ao pensar em pai e mãe é moralmente boa. Contudo, essas emoções sensíveis não são critério de verdadeiro amor, pois ficam abaixo do plano em que se localiza o amor propriamente dito, plano da inteligência e da vontade. A emoção sensível é, na melhor das hipóteses, algo que acompanha o genuíno amor, mas não o caracteriza. Então, isso é o que vai caracterizar o amor afetivo. O amor que nós devemos ter a Deus é muito mais profundo, é um ato de inteligência, de vontade. Eu decido amar a Deus assim como Ele decidiu me amar. Então, com isso, nós chegamos aqui ao final desta conversa sobre o primeiro mandamento, sobre amar a Deus sobre todas as coisas, Hoje em dia, nós colocamos muitas coisas à frente de Deus, deixamos de ir à Santa Missa para ir festa ou para estar com outras pessoas. Então isto também
é uma ofensa a Deus, ao primeiro mandamento. Então, a idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus, da nossa relação com Deus. Eu deixo Deus em segundo plano. Então, isto é ofender ao primeiro mandamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, da explanação que o texto do professor Felipe Aquino trouxe, né, sobre o primeiro mandamento, sobre o que é ofender, o que é pecar contra o primeiro mandamento, que nós vimos aqui nesse texto, né? E agora, finalizando o programa, eu queria rezar uma Ave Maria, uma Salve Rainha pela conversão dos bispos, da CNBB, do diretório do CNBB, dos padres, rezar pelos sacerdotes, pelas vocações santas e santas vocações que necessitamos tanto, né, de pastores como os primeiros pastores, os primeiros padres que davam a vida pelo rebanho, como São João Maria Vianney, como São Padre Pio fez, e tantos outros santos que nos trazem grandes ensinamentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria, viva Cristo Rei. O tempo passa rápido e infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Obrigado de coração por ficar conosco, nos prestigiando com a sua audiência. Deus abençoe e um ótimo final de semana para cada um de vocês. Amanhã é domingo, dia do Senhor. Vamos à missa, deixemos as coisas do mundo e vamos colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, né, meus irmãos? Agora o Edivan fará o sorteio do quadro. Boa sorte para vocês. E em seguida, Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.